Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Ações estrangeiras. Os ADRs, os American Depository Receipts e os Global Depository Receipts, GDR, são instrumentos financeiros que permitem que investidores comprem ações de empresas estrangeiras sem a necessidade de abrir contas em corretoras internacionais. Por exemplo, se eu tenho um BDR, eu posso comprar ações de empresas de outros países, mas comprando essas ações aqui no Brasil, sem precisar ter uma conta em uma corretora internacional. Tá? Então, o ADR é quando a gente olha sob a ótica do americano e o Global Depository Receipt quando a gente fala em um contexto global. Esses recibos são emitidos por bancos depositários em mercados locais, como os Estados Unidos, mas eles representam ações de outros países, tá? Então, só repetindo, o americano, ele pode comprar ações de empresas de outros países? Pode. Uma opção que ele tem, se ele não quer abrir conta em uma corretora internacional daquele país, é ele comprar ADRs, tá? Que vão ser certificados de depósitos recebíveis de ações em outros mercados. Os GDRs, vamos falar um pouco sobre eles primeiro. São recibos de ações de empresas estrangeiras que podem ser negociados em várias bolsas ao redor do mundo, incluindo mercados como Londres, Frankfurt e Luxemburgo. Eles oferecem mais flexibilidade, permitindo que as empresas estrangeiras levantem o capital em múltiplas moedas e mercados ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia de eu poder investir em empresas de diferentes países em um contexto global, tá? Em diferentes mercados. Já o ADR é aquela situação, onde a empresa ela está no exterior e através de uma instituição depositária lá nos Estados Unidos é emitido um certificado de depósito. E aí os investidores americanos eles podem comprar esse certificado aqui, que ele representa as ações que são emitidas lá no exterior. E aí a gente tem diferentes níveis aqui de ADRs, tá? Nível 1, são negociados no mercado de balcão e tem menos requisitos de regulamentação. As empresas não precisam cumprir as exigências da SEC, que seria o equivalente à CVM aqui no nosso país, só que lá nos Estados Unidos, tá? Sendo uma maneira mais simples e acessível de empresas estrangeiras oferecerem suas ações nos Estados Unidos. Tá? Então, nível 1, eu não tenho aqui a necessidade de cumprir as exigências da CVM americana. Nível 2, as empresas estrangeiras que emitem são listadas em bolsa dos Estados Unidos, tá? Como o NYSE aqui e o Nasdaq. Nesse caso, aí elas precisam cumprir as regulamentações da CVM americana, SEC, tá? Então a gente começa a ter um pouquinho mais de regulamentação. Nível 3, aqui são ADRs emitidas durante ofertas públicas de ações nos Estados Unidos. Se trata, quando eu falar de nível 3, de IPO, tá? Que é aquela primeira oferta pública de uma ação que antes era fechada e agora ela passa a ser aberta. Aí as empresas precisam seguir todas as exigências da SEC e elas vão usar aqui os recursos levantados diretamente para financiar suas operações. E tem o nível 144A, tá, que são oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados, sob a regra 144 da SEC, que é como se fosse uma instrução normativa, o equivalente aqui da CVM, e não são oferecidos ao público em geral. Seria o caso da gente restringir, por exemplo, e a gente tem isso, certos investimentos a investidores profissionais ou qualificados. As ADRs aqui de nível 144A, elas são assim, apenas investidores que sejam qualificados conseguem fazer a aquisição dessas ADRs. Bom, lá nos Estados Unidos também existe uma série de índices, tá, que representam uma parcela, representam uma amostra do mercado. A gente vai ver os principais aqui, tá? Standard Poor's 500, ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O índice ele é ponderado pela capitalização de mercado.
representa aproximadamente 80% da capitalização total do mercado acionário dos Estados Unidos. Né? É parecido com o Ibovespa aqui, né? O Ibovespa ele também representa em torno de 80% do mercado de ações aqui no nosso país, do volume de negociação das ações aqui no nosso país. Dow Jones, ele inclui 30 grandes empresas dos Estados Unidos de diversos setores. Ele é ponderado pelo preço das ações, né? Ou seja, o valor do índice é afetado de forma mais significativa por empresas com ações de maior valor nominal. Então, Dow Jones, as 30 grandes empresas dos Estados Unidos e aí de diversos setores. O S&P 500 aqui, Standard Poor's, ele é composto por 500 e representa 80% aí aproximadamente do mercado. Vamos lembrar que o mercado acionário lá nos Estados Unidos existem muito mais empresas listadas em bolsa do que o que a gente tem aqui no nosso país. Nasdaq, ele é composto por empresas de tecnologia e inovação, tá? Inclui mais de 3 mil ações e ele é ponderado pela capitalização do mercado. Tá? Ele representa aqui um setor dinâmico e de rápido crescimento porque é o setor da tecnologia. Tá? MSCI World reflete o desempenho de ações em 23 países desenvolvidos, que a gente já está olhando índices de outros mercados, não só dos Estados Unidos, tá? Excluindo os mercados emergentes. Então a gente está considerando apenas esses países que são mais desenvolvidos. Ele é ponderado pela capitalização do mercado ajustado ao free float, que são aquelas ações que estão disponíveis para negociação no mercado. MSCI, aqui de mercados emergentes, tá? Se o MSCI World ele exclui os países emergentes, aqui nesse índice a gente tem as ações de mercados emergentes em 27 países, tá? Também ponderado pela capitalização de mercado ajustado ao free float. E são empresas de rápido crescimento porque países emergentes têm esse potencial de crescimento. Euro Stock 50, tá? Formado por 50 das maiores empresas de 11 países da zona do euro. Ele é ponderado pela capitalização de mercado, tá? E representa a estabilidade e o desenvolvimento das principais economias da Europa, tá? 11 países aqui, né? A gente tem empresas de 11 países. DJSI, ou Dow Jones Índice de Sustentabilidade, né, se a gente fosse traduzir, mede o desempenho de empresas comprometidas com sustentabilidade, considerando aqui os critérios sociais, ambientais e de governança corporativa, tá? A gente também tem índice semelhante aqui no Brasil. FTSE for Good, ele é um índice global que avalia o desempenho de empresas que atendem critérios rigorosos de responsabilidade ambiental, social e governança, tá? E aí a gente tem um Standard Poor's ESG, tá? Que ele monitora empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança. Aqui eles excluem, né, ações que estão envolvidas em negócios controversos, como armamentos e tabaco, por exemplo. Tá? Então a gente tem esses índices aqui também de sustentabilidade governamental ao longo aí do mercado internacional.